O livro de Filipenses, ele é interessante, porque Paulo, ele usa muito a expressão alegria ou alegrei-me. Então, é uma carta que tem muito essa expressão de alegria. Esses irmãos, ele trazia muita alegria ao coração do apóstolo Paulo com aquilo que eles estavam fazendo, né? A resposta que eles estavam dando ao evangelho, isso alegrava muito o coração de Paulo. Então, por várias vezes, 15 vezes mais ou menos, ele vai usar ou alegria, ou alegrai, ou regozijei, por causa, ele estava manifestando alegria no coração que ele tinha com esses irmãos. Mas, ao mesmo tempo, esse livro, essa carta, Paulo trabalha alguns problemas que estava tendo naquela igreja. E ele queria que esses irmãos, apesar de eles estavam respondendo bem ao evangelho, ele queria que esses irmãos continuassem crescendo. E sempre tinha um grupinho, uma galerinha lá que estava trabalhando contra. E ele combate essa turma. E nesse capítulo, no capítulo 3, no versículo 12, ele também vai trabalhar, ele vai combater uma turminha lá que estava atrapalhando a igreja, que nós podemos chamar de os perfeccionistas. E essas pessoas, Paulo estava orientando a eles que eles precisavam continuar a crescer, a se desenvolver. Então, o perfeccionismo, ele estava atrapalhando a vida daqueles irmãos. Apesar de ser uma igreja que estava respondendo bem, mas ela precisava crescer. A necessidade do crescimento dentro da igreja. E isso nós vamos ver hoje. Nós precisamos crescer. E aí, eu vou ler de novo o texto, aí nós já vamos para os textos e vamos trazer algumas aplicações para nós, que diz assim: não que eu já tenha alcançado ou que seja perfeito. Então, ele já começa deixando claro. Só por esse primeiro versículo você já dá para entender que ele quer deixar alguma coisa clara para aqueles irmãos. Eu não tenho alcançado ainda, eu não sou ainda perfeito, mas eu vou prosseguindo, procurando alcançar aquilo para o qual também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas faço o seguinte: esquecendo-me das coisas que já ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos os que somos aperfeiçoados, tenhamos esse mesmo modo de pensar. E, se alguma coisa pensais de outro modo, Deus também vos revelará isso. Mas prossigo na medida da perfeição que já atingimos. Então, esse texto mostra que a vida cristã não é marcada pela perfeição já alcançada, não é marcada pela perfeição ou por aquilo que nós já alcançamos, mas por um crescimento contínuo. Um crescimento contínuo. E Paulo desafia esses irmãos: vocês precisam continuar crescendo, vocês precisam. E ele vai trabalhar isso, vai trazer essas importâncias. Então, ele começa aqui no versículo 12 e 13, ele já reconhece que ele não chegou lá ainda. Paulo, ele diz: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Ele já começa reconhecendo isso para aqueles irmãos. Mesmo sendo apóstolo, ele reconhecia que ainda estava no processo de santificação, de crescimento. Mesmo ele sendo o apóstolo Paulo, o homem que fundou muitas igrejas, ele ainda reconhecia que ele precisava crescer. Ele precisava de se santificar cada dia mais. Porque o perfeccionista, o que ele diz? Eu preciso ser perfeito para Deus me aceitar. Se eu falhar, eu sou um fracasso. O perfeccionista, ele entende isso. Ele acha que Deus o aceita porque ele é perfeito. E ele precisa ser perfeito para que Deus o aceite. E ele pode travar nessas duas áreas. Ou porque ele já acha que é perfeito, ou porque ele acha que nunca vai alcançar a perfeição. E aí ele diz, mas Paulo não fala isso. Porque o foco está em Cristo. O próprio Filipenses 1 fala que o próprio Jesus, que começou a boa obra em nós, ele vai terminar. Ele vai terminar. Então, não é perfeição pessoal. Nós temos que buscar a perfeição em Cristo. Porque o Evangelho, o que o Evangelho diz? Em Cristo nós já somos aceitos pela graça. Então, não é pela minha perfeição. Não é pelas coisas que eu faço, não. Pela graça que nós somos salvos. Pela graça.
Nós já somos aceitos pela graça. Pelo fato de eu ser aceito pela graça, agora nós crescemos em santidade porque pertencemos a Ele. O fato de nós pertencermos a Cristo, agora nós vamos começar a crescer em santidade. Porque nós queremos, nosso alvo é ser mais parecido com Cristo, ser mais parecido com Cristo. Mas não foi por causa da minha perfeição que Cristo me aceitou. Não foi mais por causa da perfeição de Paulo que Cristo o aceitou. Foi pela graça. Nós somos aceitos pela graça. Fomos aceitos pela graça. Imperfeitos como nós somos. A graça nos alcançou. E a graça nos alcançando. E daqui a pouco nós vamos ver o que isso pode gerar no nosso coração. A graça nos alcançando. Agora nós, pela graça, nós vamos procurar crescermos em santidade, porque agora nós pertencemos a Cristo. Nós pertencemos a Ele. E uma aplicação importante, pensando nisso, que nós não devemos esconder as nossas lutas. O perfeccionista, ele se blinda, ele não demonstra que ele tem erros, porque ele está mais preocupado com a sua imagem, ele está mais preocupado com a aparência, e isso atrapalha, porque ele esconde as suas lutas. E olhando para esse texto, que nós fomos alcançados pela graça, e Paulo nos ensina, o próprio Paulo falando, eu não alcancei ainda, apesar de quem eu sou, apesar de todas as coisas que eu fiz, eu ainda estou na caminhada. Esse texto nos mostra que nós não devemos esconder as nossas lutas, porque Paulo jamais ele escondeu as suas lutas. Quantas vezes ele pediu para que a igreja orasse por ele, por causa das suas lutas no próprio coração, ele nunca escondeu. Então, uma aplicação para que nós venhamos a continuar nesse processo de crescimento. Não esconda não lute sozinho, porque isso pode ser um sinal de perfeccionismo. Se você não se abre com seu irmão, se você não busca ajuda, se você não usa as ferramentas que Deus nos deu, que é a igreja, que é a palavra, que é uma vida de oração, isso pode revelar que o nosso coração é perfeccionista, porque eu não quero me expor para as outras pessoas por causa da minha imagem. E Paulo está falando aqui, não esconda use os instrumentos que Deus te deu para você continuar crescendo. E é isso que Paulo estava falando para esses irmãos. Vocês precisam continuar crescendo, se desenvolvendo, porque vocês não alcançaram ainda a perfeição. Então não esconde. A igreja ela deve ser um lugar onde pecadores arrependidos crescem juntos. Não é um palco para pessoas aparentemente perfeitas. A igreja não é um palco. Aqui não tem ninguém perfeito. Se tivesse, Jesus já tinha arrebatado. Aqui somos todos pecadores. Nós estamos todos no mesmo processo de crescimento. E nós temos que usar esse instrumento tão precioso que Deus nos deu, que é a igreja. É a igreja. Porque na igreja, quando eu vivo em comunhão com meus irmãos, quando eu estou ali no dia a dia, eles vão perceber as minhas falhas, eles vão orar por mim, vão me exortar, vai me orientar. Porque eu não posso me afastar dessa preciosidade que é a igreja. A igreja é um instrumento de Deus para nos ajudar no nosso crescimento. Se eu decidir lutar sozinho, eu vou perder essa guerra. Eu vou perder. Mas o perfeccionista, ele fala, não, eu consigo sozinho. Eu não quero me expor. Eu consigo sozinho. Não faça isso. Use essa ferramenta. Use a igreja, porque a igreja, ela não é um lugar de pessoas perfeitas. Você está num lugar onde todo mundo está no mesmo barco. Em 1 João, capítulo 1, versículo 8 e 9, lembra que o reconhecer do pecado faz parte da caminhada cristã. Como que nós vamos continuar crescendo na nossa vida cristã? Porque nós temos que nos desenvolver. Existem vários textos da Bíblia que falam que nós temos que nos desenvolver a nossa fé, a nossa santidade. Como que nós podemos fazer isso? Confessando os nossos pecados. À medida que nós vamos abandonando os nossos pecados, nós vamos crescendo como igreja. Nós vamos nos crescendo como pessoa. E como é importante a igreja nesse processo? Como é importante? Quantos pecados que eu tinha na minha vida, que lá em casa eu não consegui reconhecer sozinho, mas vindo na igreja, ouvindo a palavra de Deus, esses pecados foram sendo revelados. Quantas vezes eu fui desafiado aqui na igreja a vencer barreiras na minha vida. Uma delas é estar aqui agora. Alguns anos atrás, era impensável vir aqui, mas na igreja eu fui desafiado por pessoas, por pastores, a crescer, desenvolver.
porque eu não sou perfeito ainda, eu estou nessa caminhada, eu preciso da igreja na minha vida, mas eu preciso também reconhecer os meus pecados e abandoná-los. Faz parte do crescimento, faz parte do crescimento. E aí Paulo, no versículo 2, ele diz: prossigo para conquistar aquilo para o qual também eu fui conquistado por Jesus Cristo. Paulo, ele não corre para ser amado por Cristo, ele corre porque ele foi alcançado por Cristo. Essa é a diferença entre a religião e o evangelho. Então, os esforços que ele estava fazendo não era para alcançar o amor de Cristo. As coisas que ele estava fazendo é porque o amor de Cristo o alcançou. Então, não existe mérito. Não existia nenhum mérito na vida de Paulo naquilo que ele estava fazendo, e é isso que ele queria deixar claro para esses irmãos de Filipenses. Aquilo que vocês já têm conquistado, não existe nenhum mérito nisso, a não ser o mérito de Cristo. E o perfeccionista, o que ele pensa? Eu vou fazer muitas coisas para Deus, para que Deus me ame mais. Não, nós já temos o amor completo de Cristo nas nossas vidas, e eu não preciso fazer nada para que Deus me ame mais. Deus já me amou. E uma das coisas que eu aprendi e que se trouxe muito conforto no meu coração é que quando eu tropeço, Deus não me ama menos, Ele continua me amando do mesmo jeito, porque Ele é imutável, Ele é imutável. Então, pelo fato de eu tropeçar, às vezes falhar, porque nós estamos nesse processo de crescimento, não significa que Deus não nos ama mais, menos não. Ele continua nos amando do mesmo jeito, do mesmo jeito. E com esse entendimento, Paulo fala, ele fala isso: eu prossigo, agora eu corro, porque eu fui alcançado pelo esse amor de Cristo. Eu estou prosseguindo, eu estou me esforçando, eu estou lutando contra os meus pecados, eu estou lutando contra o orgulho espiritual, eu estou lutando contra a religiosidade, porque eu fui alcançado pelo amor. Eu não faço isso para que Cristo me ame. A religião é isso. Faça coisas para Deus te amar. Cumpra rituais para Deus te amar. Guarde dias para Deus te amar. O evangelho não. Deus me amou de tal maneira que deu seu único filho. O evangelho é isso. Os teus tropeços, as tuas falhas, não pode ser motivo de você se afastar de Deus. Pelo contrário, correr para Deus, porque Ele ainda continua te amando do mesmo jeito. Só o fato de estarmos aqui mostra a graça e o amor dEle nas nossas vidas. Quem é aqui que não falhou? Quem é aqui que não pisou na bola com Deus? Por mais que nós tenhamos nos esforçado para que isso não acontecesse, nós não somos perfeitos, e Deus sabe disso, e Ele nos ama. Então, cresça porque Cristo já te alcançou. Busque cada dia ser mais parecido com Cristo, porque Cristo já te alcançou. Não é para alcançar algo de Cristo, mas porque Cristo já te alcançou, tá? Servimos uma aplicação para nós, diante desse entendimento. Já que Deus me ama tanto, já que Cristo já me alcançou, sem eu ter nenhum mérito, vamos servir por gratidão, não para conquistar a salvação, mas por gratidão. Louvado seja Deus, porque a minha salvação não depende de mim, que se dependesse de mim eu já tinha perdido ela. Faz tempo. Louvado seja Deus. Nenhum de nós aqui ia embora tranquilo para casa, porque se dependesse de nós, nós íamos perder a nossa salvação. Mas Ele conquistou isso. E eu, sabendo disso, sabendo que a minha vida está segura na mão dEle, eu preciso servir Ele com gratidão. Essa é a resposta que eu tenho que dar por um amor tão precioso. Servir com gratidão. Não para alcançar alguma coisa, não para ser melhor, porque eu sou grato por aquilo que Ele fez. O perfeccionista, não. Eu faço, isso é difícil para ele entender. É difícil para as pessoas entender. Quando você vai pregar o Evangelho para as pessoas que não têm o Espírito Santo, que não têm Cristo ainda, e você fala dessa graça tão maravilhosa, essa graça que é de graça, eles não conseguem entender. Não, mas eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso dar alguma coisa. Você não precisa. É a graça, você só precisa dizer sim para ela. É a graça de Cristo manifestada na sua vida. Então, sirva por gratidão. A motivação do crescimento nosso é o amor de Cristo. Essa é a motivação do nosso, é o amor de Cristo. No versículo 13... ele diz assim: irmãos, não penso que eu já tenha alcançado, mas faço o seguinte: esquecendo-me das coisas que já ficaram para trás e avançando para que estão adiante. Cresça, se desenvolva, não olhe para o passado. Ele diz que ele não vive no passado. Ele diz, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Paulo tinha um passado pesado. Paulo, ele perseguia a igreja.
Paulo, ele perseguiu os cristãos, ele deixou isso para trás, ele esqueceu, ele deixou isso para trás. Paulo também tinha muitas conquistas espirituais, e ele deixou isso para trás. Ele deixou os pecados e ele deixou o sucesso que ele teve na vida cristã para trás. O perfeccionista, ele vive preso aos erros ou ao orgulho das suas vitórias, e ele para ali, eu não preciso mais. O perfeccionista, ele vive preso às conquistas. Eu já conquistei, eu já visitei uma igreja batista, nossa, já vai fazer alguns anos, e na escola bíblica, a maioria dos irmãos lá falou que não precisava mais pregar o evangelho, estava bom do jeito que estava. Eles falaram isso, vocês acreditam se quiserem, mas eles falaram, nós não precisamos crescer mais, tá bom. Nós já fazemos grandes ofertas missionárias, nós já falamos o evangelho para essa igreja, para essa cidade, nós não precisamos mais. Não é isso que Paulo está falando. As coisas que nós já fizemos, que foi o sucesso, deixa para trás, vamos continuar caminhando. Mas tem aquele perfeccionista também que fala, eu não vou conseguir nunca chegar à perfeição, então não vou fazer nada, Só que o problema aqui é que nós não vamos conseguir fazer nada. O que nós devemos fazer? Esquecer do fracasso, esquecer do sucesso e avançar para frente. Volta um pouquinho só para você em Filipenses 1:6. Olha o que está escrito aí. O próprio apóstolo Paulo, eu estou certo disso, aquele que começou a boa obra em vós irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Então nós estamos num processo, então nós não podemos nos apegar no fracasso, mas também não devemos nos apegar nas vitórias que nós tivemos e ficar nisso. Meu irmão, se você fracassou até hoje, Paulo está ensinando, deixa isso para trás, abandone isso. Esqueça, olha para frente, olha para o autor e consumador da nossa fé. Não permita que uma queda defina a sua identidade em Cristo. Também não viva das experiências espirituais do passado. Nós precisamos prosseguir, nós precisamos crescer, desenvolver. Eu posso cair naquele erro, eu já fiz muitas coisas. Até Cristo voltar, eu tenho que ser um instrumento de Deus. Eu tenho que continuar buscando esse crescimento. Porque quando Cristo voltar e nos buscar, aí nós seremos já perfeitos. Mas ainda não. Então ele está nos encorajando, ele está encorajando aquela igreja. Vocês têm muitas vitórias, vocês têm muitas coisas que eu me alegro, mas vocês precisam continuar crescendo, se desenvolvendo, avançando na vida cristã de vocês. Em 2 Coríntios 5,17 disse, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se faz novo. Em Romanos 6, do 4 ao 8, vai falar que nós temos que andar em novidade de vida. O que é andar em novidade de vida? Esse crescimento, cada dia eu sendo mais parecido com Cristo. Cristo é perfeito e é esse que é meu alvo. E quando eu busco esse alvo de ser cada dia mais parecido com Cristo, eu vou andar em novidade de vida. Todos os dias vocês vão me ver indo para o trabalho, vocês vão me ver fazendo as mesmas coisas, vindo na igreja. Mas o ideal é que todos os dias eu cresça um pouquinho mais, porque eu estou prosseguindo. E é isso que Paulo está orientando esses irmãos. Vocês precisam crescer. Não deixa que os tropeços do passado te atrapalhem. Busque o perdão de Cristo naquilo que nós erramos. Mas não deixe que isso trave a sua vida. Não deixe isso travar a sua vida pelos erros que nós cometemos. Mas também não fique confortável nas boas coisas que nós já fizemos, porque isso nos atrapalha a ter um crescimento. Por mais que você tenha só acertado até agora, continue crescendo, continue acertando, continue buscando o crescimento de Cristo. E aí que é o 4 que ele fala, pois no 14, vamos lá, vamos ler o 14, prossigo para o alvo, pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Jesus Cristo. Mantenha os olhos no alvo, e o alvo é Cristo. O perfeccionista, ele olha constantemente para si. Eu estou bom o suficiente, ou eu estou falhando. Paulo diz, olha para Cristo. Compare-se menos com as outras pessoas, mas olha para Jesus. Uma das coisas que nos atrapalha o nosso crescimento é quando nós começamos a comparar com as outras pessoas. Eu não estou bem, mas aquele lá está pior do que eu. Ou, jamais eu vou alcançar aquilo que aquela pessoa alcançou. Jamais eu vou ser um pastor Joel, vou ser um Paulo, jamais. É o alvo errado que nós estamos indo.
Está vendo o pecado daqueles irmãos? Eu estou melhor do que eles. Eu estou melhor do que a igreja. Eu, em casa, eu estou melhor do que está indo na igreja, porque na igreja só tem um monte de gente pior do que eu. O que Paulo está falando, não faça isso. Vocês estão olhando para pessoas erradas. Olha para Cristo, olha para Jesus Cristo. Não compare com as outras pessoas, com o sucesso ou com o fracasso. Hebreus 12, do 1 ao 2, fala que nós temos que olhar firmemente para Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o nosso alvo para que nós venhamos ser motivados cada dia mais crescer, porque se vocês olhar para a minha vida, talvez vocês vão ser desmotivados a continuar crescendo, mas para Cristo não. Então olhe para Cristo, caminhe conforme, e aí ele vai trabalhar no versículo 15 e 16, caminhe conforme a maturidade já recebida. Paulo, ele não exige perfeição instantânea, e ele diz, todavia, andemos de acordo com aquilo que nós já alcançamos, que está no versículo 15 e 16. Caminhe conforme aquilo que você já alcançou. Prossiga dali, prossiga dali. Isto mostra o quê? Um crescimento gradual. Um crescimento gradual. O que nós temos que fazer, meus irmãos, como igreja, para que nós venhamos abençoar a vida um do outro? Essa é uma aplicação para nós da igreja. O que nós temos que fazer nesse crescimento gradual? Primeiro, nós precisamos ter paciência com os novos convertidos, porque eles estão começando. Nós já estamos um pouquinho lá na frente, nós temos que ter paciência, temos que ajudá-lo. Paulo estava um pouquinho na frente desses irmãos. O que Paulo estava fazendo? Paulo estava orientando, estava ajudando ele. Paulo estava vendo que eles estavam com uma dificuldade, e uma das dificuldades nós já estamos bem, isso é a dificuldade, então eu vou orientar vocês, vocês precisam continuar crescendo. Nós temos que fazer isso com os novos convertidos, precisamos ter mais paciência com eles, ajudá-los, orientá-los para que venha crescer também. Nós precisamos sempre buscar com amor a disciplina, e aqui não é disciplina de exclusão, mas é do ensino, orientar, é o que Paulo está fazendo aqui com eles. Mas também celebre pequenos avanços espirituais, sabe aqueles passinhos devagarzinho, igual um bebê, né? Hoje nós comemoramos o aniversário de um bebê de 1 ano, o Cauã, e é interessante que andar é a coisa mais natural para todos nós, né? Mas quando um bebezinho dá um passo, a família fica contente. Por quê? Porque foi uma conquista. A família celebra aquele avanço que aquela criança deu. E Paulo está nos ensinando que nós precisamos celebrar na vida das pessoas os avanços que ela tem dado. Não criticá-las, celebrar, nos alegrar. Nós estamos vendo jovens aqui que estão começando a servir na igreja. Nós temos que celebrar. Vemos irmãos que chegaram depois de nós, já estão servindo. Nós temos que celebrar. Nós estamos vendo pessoas que sempre ficou preso em algo na sua vida e agora está conseguindo se libertar. Nós precisamos celebrar essas pequenas conquistas, nos alegrar. Precisamos fazer isso. Celebre os pequenos avanços da sua igreja. O perfeccionista, ele reclama, porque ele se acha perfeito, na cabeça dele, ninguém é igual a ele, ninguém é melhor do que ele. Então, tudo que os outros fazem, ele critica. Talvez nós somos uns perfeccionistas sem saber. Tudo que os outros fazem, critica. Tudo que a igreja faz, critica, reclama, nada está bom. Por quê? Porque ele é perfeito. Paulo está nos ensinando a celebrar pequenos avanços, mas nós precisamos avançar. Cada passo que damos, nos alegramos. E para quem dá estudo bíblico, para quem investe na vida das pessoas, investe na vida dos filhos, vocês verem os filhos se envolvendo na igreja, meus irmãos, isso é um ato de celebração. Tem que se alegrar com isso. Vocês vê os filhos assumindo agora a fé que vocês tinham e agora sendo a fé dele e eles se envolvendo, crescendo, tem que ser motivo de celebração. Talvez não precisa ser os filhos, mas pessoa que você está discipulando, que você está exortando e a pessoa abandona o erro, nós temos que celebrar essas pequenas conquistas. Paulo está nos ensinando isso. A igreja, ela precisa crescer. Então, tenha paciência com os novos convertidos, celebre as pequenas coisas. Para a gente já ir para o final, algumas aplicações, né? Como combater o perfeccionismo na igreja? Pregando a justiça pela graça, não pelo desempenho. Nós temos que
pregar a justiça pela graça, pelo amor, não pelo desempenho que as pessoas têm na igreja, mas pela a graça, incentivando confissões de arrependimento, de pecado. O que a Bíblia fala? Meu irmão, se você vê um irmão seu que está em pecado, vai lá com ele, trate com ele. Nós precisamos fazer mais isso. Eu preciso disso na minha vida para que eu cresça. Se você vê eu pecando, eu preciso que você chegue na minha vida, chegue em mim e fala, você está em pecado, você precisa abandonar essas atitudes, fazer isso com amor, incentivar a confissão. Nós vivemos num tempo individualista. Ninguém se mete na vida de ninguém. É cada um com seus problemas. Isso aí não é cristianismo. Isso aí é o que o diabo quer mesmo que a gente faça. Que cada um viva no seu mundo. Como eu preciso de vocês para me ajudar no crescimento espiritual. E eu preciso deixar vocês participar da minha vida e vocês precisam deixar que eu participe da vida de vocês. Porque senão nós não vamos crescer. E é isso que Paulo está combatendo. O perfeccionista, ele acha que ele é perfeito. Nós não falamos com a boca que nós somos perfeccionistas, mas quando alguém vem nos exortar, a gente se sente ofendido. Porque nós temos na nossa cabeça, eu sendo exortado por você, isso impede meu crescimento. Então, como combater? Nós precisamos incentivar, orientar a confissão e arrependimento e abandono dos pecados. Como que isso foi importante na minha vida? E é importante no crescimento. Valorize o crescimento progressivo e não a perfeição imediata. Porque às vezes nós queremos isso, né? Que as pessoas já sejam perfeitas imediatas. Não. Está vendo o crescimento? Valorize, continue caminhando. Valorize isso. Lembra que todos estão sendo transformados por Deus, lá em Filipenses 1:6. Nós vamos ser transformados até na vinda de Cristo. Então, tem alguns que já foram transformados um pouquinho mais, outros um pouquinho mais, e é assim que funciona a vida cristã. Uns estão mais perto, outros estão um pouquinho mais longe, mas um vai ajudando o outro. Mantenha Cristo como o centro da sua vida. Não perca o foco. Cristo precisa ser o centro da sua vida. Não ponha outra pessoa no centro da sua vida. Ponha Cristo. A mensagem de Filipenses 3, do 12 ao 16 é clara. O cristão maduro não é aquele que pensa já ter chegado, mas aquele que continua prosseguindo para Cristo. Essa é a maturidade, o cristão maduro. O cristão maduro não é aquele que já está lá no topo, aquele que já conquistou, não tem, para começar. O único que teve é Cristo, porque nem o próprio apóstolo Paulo, ele reconhece que ele já tinha chegado. O cristão maduro, a pessoa madura, é aquela que ela cresce, ela abandona, ela reconhece, ela investe, ela vai crescendo, ela prossegue para Cristo, ela vai em direção a Cristo. Um tropecinho aqui, levanta e continua. Isso é maturidade. Maturidade é isso. Eu errei, eu vou levantar, vou confessar e vou continuar. Maturidade cristã. Isso é uma pessoa madura. Não é uma pessoa perfeita, é uma pessoa madura, que está crescendo. Ela entende que ela precisa disso. O perfeccionismo, ele produz culpa, orgulho ou desânimo. O evangelho, ele produz humildade, perseverança e esperança. Nós precisamos do evangelho. A verdadeira maturidade cristã não consiste em nunca cair, mas em levantar-se pela graça de Deus e continuar correndo, confiando que aquele que começou a boa obra há de completá-la. Filipenses 1:6. Cristo é o fundamento da nossa aceitação e é também o alvo do nosso crescimento. Olhe para Cristo. Dependa de Cristo. Sem Cristo, nada nós podemos fazer. O padrão é alto, é Cristo. Nós não podemos abaixar o padrão é Cristo. E eu não consigo alcançar esse padrão alto porque é Cristo. E aí eu preciso depender de Cristo. Ajuda do Espírito Santo me santificando, me purificando. Mas eu não posso deixar de prosseguir. Eu não sei como que está a sua vida, se você tem desistido de prosseguir. Eu não sei como que está o seu coração, você tem jogado a toalha. Às vezes você até venha na igreja, mas você fala, não vou mais me envolver, vou lá, cumpro o meu tempinho lá com Deus, faço as minhas orações, mas eu não quero mais me envolver. Não faça isso. Não faça isso porque é um desserviço ao seu crescimento. Se envolva com a igreja, se envolva com as coisas de Deus, mas olhe para cá. Maldito é o homem que confia no homem. Quando nós começamos a olhar para as pessoas, e hoje muito mais, né? Porque
nós temos acesso à vida das outras pessoas muito fácil através das redes sociais. E nós estamos vendo muitos escândalos dentro das igrejas, nós estamos vendo isso acontecer muito. Mas quando eu começo a olhar para essas coisas e não olho para Cristo, isso vai influenciar na minha vida, vai desmotivar o meu crescimento. Eu tenho que olhar para Cristo. O desafio aqui, Paulo, olhe para Jesus Cristo. Então eu quero incentivar você essa noite. Eu quero que, se você pelo menos sair daqui com esse entendimento, o meu alvo agora é Cristo, eu já vou ficar feliz. Olhe para Cristo, meu irmão. Continue crescendo. De novo, não deixe que os erros defina a sua identidade em Cristo. Não fique contente com aquilo que você conquistou. Nós precisamos crescer mais e avançar mais. Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Amém?